Olá pessoas, tudo bem com vocês? O tema da nossa aula hoje é pós-modernidade. Bom, o que é isso? Para a gente entender o que é pós-modernidade, a gente precisa entender, ou relembrar, melhor dizendo, o que a gente entende por modernidade. Porque senão não dá para falar do que talvez venha depois, como a gente vai discutir. Bom, modernidade é o período da história que a gente vai localizar aí nos arredores do século XVIII, quando a gente vai ter uma retomada do uso da razão que vai ser aplicada tanto no domínio da natureza quanto no controle, no entendimento da própria sociedade. Esse processo de modernização, então, vai levar ao fim da visão mítica, mística, metafísica para tratar desses dois temas, natureza e sociedade, por exemplo, né? Eu vou ter, dentro do campo político, esse sim dentro da sociedade, o fim da visão autoritária, que era baseado, por exemplo, no direito divino, na ideia da hereditariedade, do tradicionalismo do domínio político, sendo substituído pelas ideias liberais, que vão construir a organização política através da representatividade. Bom, dentro de um campo filosófico mais amplo, a gente vai ter a mudança da ideia, da origem das coisas, que sai lá do Gênesis, da visão teológica, da visão bíblica, religiosa, e vai passar a ser entendida por uma visão que tem um braço da filosofia e um braço da ciência, né? E aqui a filosofia e a ciência vão ter, dentro desse período, um caráter muito propositivo, muito com um viés para o futuro. Então eu tenho o próprio liberalismo dentro do campo político, a ideia do positivismo, que apesar de se colocar enquanto uma teoria científica, digamos assim, acaba tendo um grande braço de ação política. A gente conhece isso, por exemplo, no processo de republicanização do Brasil. O marxismo também, ainda do século XIX, ele vai se colocar como uma possibilidade de mudança, de transformação, né? Bom, e dentro da ciência, eu vou ter nesse período uma ciência muito mais engajada. Eu tenho o desenvolvimento das ciências aplicadas, por exemplo, as engenharias, né? E também a medicina. Então, o que vai acontecer nesse cenário todo que a gente está falando aqui? Eu vou ter como resultado uma quantidade de pessoas que vivem mais tempo e, portanto, a população mundial começa a aumentar, né? E essas pessoas vão se relacionar mais, porque eu tenho, por exemplo, a dinamização e a criação de novas tecnologias, seja de comunicação, como também tecnologias de transporte entre as pessoas, né? Então, se eu tenho mais pessoas vivas se relacionando mais, eu vou ter um grande processo de dinamização da história. As coisas vão começar a acontecer muito rápido, né? Você pega o livro de história aqui do 19 para o século 20, você vê um monte de páginas e só se passaram 10 anos, né? Enquanto lá antigamente você via um monte de páginas e eram 500 anos de história, né? Então eu tenho um processo de dinamização da história. Então até aqui a gente viu o processo de superação da forma antiga, da época antiga, que vai até os arredores do 16 mais ou menos, onde o valor fundamental, se a gente fosse pensar em uma palavra, seria a ideia da providência. Então o homem se coloca no mundo e aguarda da providência, né, dos valores divinos, da vontade divina, o que vai ser destino dele, o que vai ser o futuro dele. Como a gente viu aqui, né, a idade moderna, né, nesse período, vai trazer, dentro do que a gente acabou de falar, da dinamização da história, o progresso como palavra fundamental. Então, a gente estufa o peito e acha que está tudo bem, que está tudo dominado, que o futuro vai ser melhor do que o passado. E uau, nós vamos dominar o mundo, nós vamos dominar o universo. Isso a gente chama de Belle Époque. Esse final ali do século XIX, comecinho do XX, onde a gente achava que o futuro ia ser incrível. Porém, século XX começa e a gente tem Primeira Guerra Mundial, a gente tem Segunda Guerra Mundial e a gente tem, por exemplo, já aí na sua metade, Auschwitz acontecendo. O que aconteceu com o mundo? Estou dando só um exemplo de um evento histórico, mas que é extremamente drástico e, portanto, exemplifica muito bem a ruptura que nós temos com o desenvolvimento histórico esperado
pela modernidade acontecendo dentro do século XX. Né? Então é por essa razão que a gente vai pensar, e muitos autores, historiadores, sociólogos, filósofos vão propor a pós-modernidade como um período novo na história que vai se construir ali a partir do início ou do segundo quarto do século XX e vai se estender até os dias de hoje. Né? Bom, qual vai ser o valor, o que vai ser fundamental para caracterizar esse novo período? Né? Vamos pensar, por exemplo, na proposta de Nietzsche, né? Quando ele fala do niilismo, estamos à beira do nada. Ele está falando da desconstrução de diversos valores que culminam na morte de Deus, por exemplo, feita por nós mesmos. E essa desconstrução vai fazer com que a sociedade desenvolva uma visão cética com relação às interpretações da realidade, uma visão de ceticismo com relação aos valores que eram considerados importantes. E se constrói quase que uma ideia de relativismo, de que tudo é possível, tudo é relativo, inclusive a própria vida, como a gente viu acontecendo lá em Auschwitz. Né? Então, a pós-modernidade vai ter essa localização, construída ali a partir, talvez, do segundo quarto do século XX e se estendendo até talvez hoje. Só que esse conceito da pós-modernidade, ele não é assim, não é batido o martelo, mesmo porque a gente está vivendo, se for, estamos vivendo agora, né? Então ele não é batido o martelo, não é certo que nós vivemos realmente um novo momento histórico. Alguns autores vão falar que é apenas uma fase do desenvolvimento das ideias modernas em si, né? Bom, mas tem outras coisas para a gente falar como características da pós-modernidade. Incertezas e contradições. O tempo que nós vivemos é baseado em coisas que são incertas, é baseado em contradições. Nós temos um carro que chama EcoSport. Nós temos destruição de referenciais. Então, tudo aquilo que eram referenciais considerados para a gente, a vida, a defesa da vida, as relações entre as pessoas, tudo passa a ser mais relativizado, mais desconstruído, isso vai mudando. Né? Temos aí semanas que estamos passando aí de assassinatos de pessoas com ligação à sua cor de pele, em circunstâncias completamente absurdas, como se existisse pena de morte no país e isso pudesse ser aplicado por qualquer pessoa na rua. Né? Destruição de referenciais. Fim das narrativas e espaço para os jogos de linguagem. Lyotard vai falar isso pra gente. Nós, na pós-modernidade, não conseguiríamos entender ou então não nos apegamos às grandes narrativas, como, por exemplo, a ideia do marxismo, né, as ideias do positivismo. Essas histórias, esses percursos científicos, essas grandes teorias, elas não fazem mais sentido. E a gente passa a querer adotar e acha muito mais bacana como fator de explicação da realidade os jogos de linguagem, por exemplo. Né? Eu acho que o meme ele é um símbolo bastante importante disso. Às vezes a gente se informa e a gente ri de 3 frasezinhas que estão num quadradinho, que estão numa imagem, e isso parece que já faz sentido pra gente. Não precisamos de um livro inteiro para achar sentido nas coisas. Ciência sem verificação independente, também ideia do Lyotard, né? Então, na pós-modernidade eu posso me apropriar do discurso científico de uma maneira que basta eu dizer que estou fazendo ciência e assim será. Então, o meu discurso será científico, né? Sem que haja uma verificação independente dentro daquele processo de construção da ciência que a gente já viu e já estudamos juntos, se constrói ao longo da modernidade, grande parte dele, sem dúvida, né? Bom, eficiência e poder como fim último. Nós, na pós-modernidade, buscaremos, então, sempre o que é mais eficiente, sempre o que nos concede a maior capacidade de poder. E não importa muito os meios que eu uso para buscar essa eficiência e esse poder. Né? Bom, conflitos morais. A questão da moralidade é bastante importante. Até que ponto vocês veem, por exemplo, o imperativo categórico que a gente estudou no Kant? O Kant é um cara bem moderno, bem do iluminismo, né?
Até que ponto o imperativo categórico, a ideia do dever, da deontologia de Kant, ainda é aplicável hoje? Talvez não seja, né? Bom, liberdade individual igualada à liberdade econômica. Outra característica importante. Nós vamos entender que somos livres a partir do momento que nós conseguimos consumir aquilo que a gente deseja. E se a gente consegue consumir aquilo que a gente deseja, ou seja, ter uma liberdade econômica, isso vai bastar, vai parecer que está tudo bem e a gente vai estar livre, então, individual e politicamente. O que a Escola de Frankfurt vai mostrar pra gente que não é verdade, né? Bom, e aí, gente, essa aula é bem curiosa, tá fazendo como a última aula do nosso curso de Sociologia no ano de 2020, né? Bom, a gente está vivendo aqui um precedente novo na questão da pandemia e a gente não sabe exatamente como as coisas serão. Então, talvez estamos testemunhando, literalmente, a existência da pós-modernidade. E a coisa mais curiosa que a gente está vendo é que o que nos dá um pouquinho de esperança para 2021 é o recorrer às ideias modernas da ciência, da possibilidade da vacina, as técnicas desenvolvidas pela ciência ao longo desse processo moderno todo, que falam pra gente quais são os jeitos onde a gente pode se proteger. Então, nesse cenário meio caótico da pós-modernidade que a gente vive essa pandemia e de fake news acontecendo para lá e para cá, né? Jogos de linguagem, como a gente está falando, a gente está vendo que parece que a esperança e o caminho está sendo voltar para esses valores modernos. Outro dia a Lilia Schwartz falou assim, bom, o século XXI está começando agora. Eu acho que é muito importante a gente ficar com isso em mente. Muito obrigado, um abraço e até mais.